Pai Celestial, graças damos por este dia, Senhor, de todo o nosso coração, como o Senhor nos tem ensinado, conduzido, alertado, que cada dia é um novo dia, cada dia é um novo dia. Um dia pode apresentar surpresa, um dia pode apresentar o inusitado. Um dia, Senhor, pode alguém do teu povo estar despreparado, quando o Senhor diz que devemos estar atentos para que possamos vencer no dia mau e em todo o tempo. Porque o Senhor não nega a presença e os cuidados do Senhor para com aqueles que creem e andam na tua palavra. Nosso Deus, fale conosco. Pai Celestial, encontre cada coração bem preparado para o Senhor e receptivo, diante do quadro que o mundo apresenta, Senhor. Diante, Senhor, agora, desse momento, estamos entrando numa era da inteligência artificial. Quantas coisas, meu Pai, como o diabo tem agido em pessoas para tentar, Senhor, de todas as formas. Mas não somente isso não, Senhor. Sobretudo o próprio coração, como o Senhor diz, que é enganoso. E que cada um, Senhor, precisa saber guardar o coração, mas muito bem preparado, porque é dele que procedem as saídas da vida. Senhor, todos nós sabemos do teu zelo, do teu imenso amor, que o Senhor quer cuidar de cada um em todo o tempo. Como o Senhor diz, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor também nos chama a habitarmos no teu esconderijo, no teu aconchego. O Senhor também nos instrui em todas as coisas. Senhor, fale conosco. Pai, nós sabemos que que se levante espiritualmente poderá dar cobertura a uma família inteira e abençoar muitas e muitas vidas. Então é o nosso pedido e que o Senhor contemple o nosso coração, o nosso ser, preparado, receptivo ao Senhor, verdadeiramente atentos, que cada um de nós esteja atento a tudo quanto o Senhor quer nos dizer hoje. Fale, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Bom, irmãos, povo de Deus. Celular? Amém. Como enfrentar as lutas e os problemas que nos sobrevêm? De repente está tudo calmo, tudo bem, mas vem um dia e pá, e agora? Então vamos lá, pessoal. Sabe de que depende o sucesso nesta terra? Nós sabemos, irmãos, que Jesus tem todo o poder. Ele é o poder em si. Ele tem todo o poder. E não há nada que ele não possa fazer. Há uma palavra que é muito confundida e é simples: fé. Muita gente que nunca ouviu nada das Escrituras bate no peito e diz que tem muita fé, que tem toda a fé. Mas não é isso que está escrito. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir pela palavra, ou seja, através da palavra eu entendo, sinto Deus falar comigo e tomo as posições. E quando não estamos tão atentos para ouvir? É um problema sério. Então, primeiramente, bastante atenção. Vencer uma batalha que surja repentinamente vai depender disso, da fé. Vai depender da fé. Por exemplo, eu lembro do centurião de Cafarnaum. Ele vai até Jesus porque um servo, certamente ele tinha esse moço em alta estima, e esse moço cai doente, muito doente, enfermo, e ficou até paralítico e atormentado. Tudo indica que ficou possuído. E de repente, se tornou um caos aquela casa.
Mas ele não descartou, ele foi até Jesus, o centurião. E chegando junto de Jesus, ele disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 8. Então, no versículo 5, que já citamos, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Olha só o caos que se tornou a casa desse centurião. O homem, de repente, ele servia, não era um empregado remunerado, mas era um servo. Está aqui, ó, meu criado, paralítico e violentamente atormentado. Olha o caos. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. É impressionante, irmãos, é lindo. Jesus prontamente se dispõe a ir à casa dele para resolver o problema. Agora ele vai e diz assim, o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Dá uma paradinha. Quantas palavras nós temos ouvido, não? Quantas palavras, quanto entendimento, quanto mover de Deus para a abertura desse entendimento. E aí? Senhor, olha bem. Aí eu vou repetir 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. A questão é essa, irmãos. Uma palavra que encheu o coração de fé e transbordou numa convicção de que vai dar certo, de que vai receber, de que o problema vai acabar, de que a saúde volta, de que tem jeito. Uma palavra firme dentro. O centurião tinha. Certamente ele observou Jesus e ouviu ministrações de Jesus ensinando, apresentando o mundo espiritual. É uma coisa impressionante. Outra coisa impressionante é que muita gente que anda pelas igrejas escuta a palavra, escuta a pregação, mas não colocando dentro e não buscando entender, sai do mesmo jeito e continua falando da mesma forma, pensando da mesma forma e vivendo da mesma forma como pessoas sem Jesus. Ou seja, Deus não pode trabalhar na vida de uma pessoa que, apesar de andar nas igrejas, vive no natural. Aí nós temos de lembrar do apóstolo Paulo dizendo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Se não houver uma busca de comunhão com Deus, se não houverem orações, aí é que entram, irmãos, as consagrações. Todo mundo fala muito de Daniel, que foi um homem amado por Deus desde jovem, que viu anjos, e anjos vieram da parte de Deus falar com ele. Mas e o preço que ele pagou nas consagrações? Daniel era um jovem de orações diárias em todo o tempo. Daniel, quer fosse tudo ruim na vida dele, quer fossem os piores momentos ou estivesse tudo tranquilo, ele não parava de orar. Sob ameaça, foi proibido de orar. Maior é Deus. Então ele continuou orando a Deus. Durante a pandemia, irmãos, muitas igrejas aqui no Rio fecharam.
E não houve decreto obrigatório a fechamento de igreja. Então, somente proibição às reuniões, para que não houvesse aglomeração. O carnaval começou a se esparramar, mas em março foi que explodiu. Lembro como se fosse hoje. Não deixei de ministrar um dia a uma pessoa, a duas pessoas, mantendo as regras, o distanciamento, o álcool em gel, as máscaras. Atendi a uma, a duas. Santa Ceia, ficamos na recepção, dia de Santa Ceia, servindo cada um que vinha das 6 da manhã, eu avisei que seria às 6, até quase 21 horas. Não tomou Santa Ceia quem não quis. Providenciamos tudo para que cada um fosse sozinho lá na frente, pegasse os elementos da ceia. E na recepção, ministrei a Santa Ceia, o dia todo. Porém, muitos não apareceram aqui. Não houve decreto para fechar. Mas alguns membros não colocaram os pés enquanto a pandemia não acabou. Enquanto não houve a liberação da normalidade para acabar com a máscara, com o distanciamento. E eu fiquei impressionada. Pessoas assim dizem que amam e adoram e dão a vida por Jesus. O centurião disse: Senhor, me dá uma palavra, uma palavra. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Tem gente que lê o Salmo 91, pensa que entendeu. Ao menor momento de tentação, opressão ou de susto, entra em desespero. Esquece que cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem? Aquele que encareceu a pessoa de Jesus, que o colocou acima de tudo. O centurião disse: Senhor, manda uma palavra. Nem ele era judeu. Tem outra passagem que a gente entende. Sua família não era. Possivelmente o cenário da sua casa. Sabe lá se alguém era agarrado a uma imagem de escultura. Mas ele disse: manda uma palavra, uma palavra. Aí ele explica no versículo 9: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. Ponto. Irmãos, esse homem contemplou Jesus dando a palavra e pessoas recebendo. Atente bem, porque eu vou te apontar agora. Aqui mesmo no capítulo 8, no versículo de número 16, diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Com a palavra. Só a palavra. Esse homem certamente contemplou esse cenário, esse momento, e ele disse: esse Jesus, quando ele dá uma ordem, ele é respeitado e obedecido. Ele viu pessoas endemoniadas, tanto que ele diz que o servo dele estava violentamente atormentado. Ou seja, ele está precisando de uma palavra para acabar o tormento. Quantos cristãos, irmãos, com os olhos naturais, confessam o natural das circunstâncias adversas da sua vida, da sua saúde, do seu casamento, da sua casa, da sua prosperidade.
Quantos não confessam a segurança que Deus dá? Confessam os medos e pavores que estão dominando o mundo, dos perigos que permeiam no mundo. E depois dizem que creem no poder de Deus e nos anjos de Deus. O centurião guardou e contemplou Jesus e disse: eu sou homem sob autoridade. Ou seja, eu sei o que é obedecer a uma autoridade que está sobre mim. Esse homem levava a sério mesmo. Ele não era um militar simplesmente por uma farda. Ele respeitava a hierarquia militar. Ele tinha superiores e ele obedecia a ordem dos seus superiores. Mas ele tinha soldados embaixo da sua autoridade. E quando ele determinava, está aqui, no momento que esse centurião fala com Jesus, olha só, versículo 9: pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, pronome demonstrativo de quem está perto. Ele tinha um soldado do lado dele, até porque era comum nesse tempo. O Império Romano tinha um comando diferenciado, não é como hoje as coisas são, mas esse homem, ele tinha a patente de um capitão. E ele, então, era acompanhado por soldados, até para a sua vida pessoal e particular, se ele precisasse. Então, ele tem um soldado ao seu lado. Ele diz: eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este, vai, ele vai. Ou seja, que não vá, não. Porque a patente manda. Muitos cristãos não assumem a autoridade espiritual. Mas muitos cristãos não respeitam a autoridade máxima, que é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, e vou falar de público aqui para todos. A exposição excessiva na internet é absurda. Porque as pessoas querem aparecer tanto, meu Deus. Eu não estou falando de quem está pregando o evangelho, irmãos. Estou falando de quem expõe sua vida 24 horas, cara. Arrota nas mídias o que come. A hora que dorme, que acorda. Já sai filmando o leito do casal. Meu Deus. A comida que come. Cristão, irmãos, ele foi separado para servir a Cristo. Eu não estou dizendo que o cristão não usa as mídias. Estamos nas mídias. Estou dizendo que é preciso parar e refletir. Se queremos manter a autoridade sobre Satanás, ele não pode ter uma brechinha sequer. Então o centurião entendeu. Ele entendeu. Se ele sabia sobre anjos ou não, não se sabe. Porém, ele entendeu que quando Jesus dava uma ordem, alguém ou alguns cumpriam aquela ordem. Certamente os anjos de Deus. E aí no versículo 10 diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse é o ponto, irmãos. Pela primeira vez no ministério físico de Jesus, estando ele no meio dos judeus, o povo para quem Jesus foi enviado pelo Pai, e agora as outras pessoas da sociedade, os gentios, Jesus pela primeira vez contempla alguém com a fé no sobrenatural. Com a fé no sobrenatural. Ele vai com a maior tranquilidade: Senhor, não sou de... Jesus disse: eu vou lá, vou na tua casa, vou curá-lo. Não, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Diga uma palavra, manda uma palavra lá. Ele creu que a palavra iria à distância. Ele creu que a palavra corre velozmente. Ele creu que a palavra
tem poder de curar. Estou colocando no tempo presente, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pois se eu fosse seguir a regra gramatical, teria que dizer, ele entendeu que Jesus o curaria, o libertaria, mas ele está fazendo e pode fazer agora. Eu sempre digo, às vezes a pessoa está num culto preocupadíssima com o problema que está enfrentando em casa. Eu digo, se descansasse na presença do Espírito de Deus, prestasse toda a atenção na palavra e assumisse, obviamente o Senhor Deus não é irresponsável. Se Ele está falando aqui, está cuidando lá. Mas tem gente que não consegue crer. Será que a gente está atentando? E maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam, repetindo, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Olha nós aqui no Ocidente, mundo ocidental. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino, está falando de Israel, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto. Claro que ele falou dos que não creram. Então disse Jesus ao centurião. O que Jesus disse ao centurião? Vai. E como creste seja feito. Olha só. Então Jesus viu que ele acreditava, que ele não duvidava em nada. Você vê, ele está em outra cidade. A casa dele é em outra cidade. O próprio Jesus se prontificou aí na casa dele. Não, Senhor, não precisa. Manda a palavra. A tua palavra vai lá. E olha que situação grave. Vocês sabiam que nós, pastores, às vezes enfrentamos lutas sérias, até na rua, numa via pública? Uma senhora parou o trânsito, parou o carro, abriu a porta, saiu correndo, agarrou meu braço. A senhora tem que ir na minha casa, a minha mãe está morrendo de câncer, a senhora vai lá fazer imposição de mão. Moça, pelo amor de Deus. Em plena suburbano, trânsito acirrado, parou tudo, buzina para todo lado. Falei, senhora, calma, não é assim não. A senhora, Jesus, eu sou. Minha senhora, leva a palavra. Lembra do caso do centurião? Aí ela teve que entrar no carro, saiu com uma raiva. Caramba, que loucura! Que loucura! Que loucura! Desculpe, irmão, uma pessoa dessa não tem Jesus de jeito nenhum. Não tem nem o cheiro de Jesus. Nunca teve. Vai e como creste te seja feito. A pessoa está orando e não crê que a sua oração está trabalhando. A pessoa está num culto, está preocupada com o problema. É por isso, irmãos, que às vezes o Senhor Jesus não tem como operar na vida do seu próprio povo. Eu quero que você observe aqui que Jesus elogiou a fé do centurião. Agora, nós vamos ver o momento grave em que a fé falta. Aqui mesmo, em Mateus capítulo 8, no versículo 23. Vai comigo. O título diz, Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Dá uma paradinha. Estão ou não estão em desespero? Sim ou não? Sim, eles estão em desespero. Claro que o momento é tenebroso, mas Jesus estaria com eles. Pastor, mas Jesus está dormindo. Esse é o perigo, irmãos. É quando Jesus dorme no coração. Quando o cristão não mantém, olha só, uma comunhão diária, avivada. Os cristãos andam muito ocupados, trabalham muito, correm demais. E o principal fica em falta, que é exatamente o tempo para Deus. Como eu falei domingo, passei 4 coisas. A primeira é, separe um tempo para estar diante de Deus cada dia.
Cadê? Cadê? Irmãos, uma palavra de Jesus resolve, mas tem que estar na fé. Eles entraram em desespero porque as ondas eram tão violentas que agitavam o barco, estava transbordando a água. O barco estava a ponto de virar, mas Jesus está dentro do barco. Versículo de número 26. E ele disse-lhes, voltando no 25, os seus discípulos aproximando despertaram dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Está vendo, irmãos? No momento do perigo, a fé deles estava o quê? Pequena. Volta e meia alguém pergunta, somente os que estão iniciando na fé, pastor, tem tamanho de fé? Claro que tem. Nós acabamos de ouvir Jesus elogiando a fé do centurião, dizendo que nunca encontrou uma fé tão grande. Tamanha fé, nunca. Olha aqui, ó. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, muita fé. Está aqui no capítulo 8, no versículo 10. Agora nós estamos vendo os discípulos, são discípulos. O centurião não era um discípulo. Podia até ser, vamos dizer assim, de observar, mas não era dos 12. Jesus perguntou, por que temeis, homens de pequena fé? Saiu o resultado de exame, o pavor tomou conta. Ouviu que um familiar sofreu, apavorou. Apareceu um carocinho, entrou em desespero. O povo de Deus, em grande parte, está assim. Jesus perguntou, por que temeis? Por que vocês estão com medo? Homem de pequena fé. Hoje eu senti no coração de trazer isso, irmãos, para a igreja. Por quê? Porque nós estamos vivendo os tempos extremamente trabalhosos. E o cristão pode, sendo guiado pelo Espírito Santo, tendo o seu espírito como volante nas mãos de Deus, ele pode sim ficar livre do mal. O Espírito Santo pode guiá-lo, pode alertá-lo, pode inspirá-lo, mas o tempo está apertado, né, irmãos? Como eu tenho dito, por que tanta exposição na internet não se separa parte desse tempo dedicado à internet para estar em comunhão a sós com Deus? Para e pensa, o teu bem. Vamos continuar? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, Jesus se levantou, ele está deitado, estava dormindo. Ele repreendeu os ventos e o mar, paralisou toda a ação do mal, a fúria. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois é, irmãos. O entendimento é que quando Jesus está ativo dentro de nós, ou seja, quando a nossa fé está com a chama bem forte, nós agimos como Jesus agiu aqui na terra. Que foi exatamente isso que ele disse, que os discípulos dariam continuidade ao seu ministério. E o ministério de Jesus é um ministério de poder. É lamentável, irmãos, quando muita gente boa que é de Jesus não crê no sobrenatural, porque fica dentro dos limites naturais. Ou seja, é possível? Sim. Não é possível? Não tem mais nada a fazer. Muita gente vive assim. É uma doença que a ciência não cura. Fazer o quê? Mas e o poder de Deus? E Jesus? E o sobrenatural? E os recursos espirituais? Esse é o problema. A fé não foi alimentada. Irmãos, quando tudo está calmo, quando tudo está bem, não é tempo de adormecer espiritualmente, não. É tempo de continuar revestindo-se de poder. É tempo de manter uma comunhão com o Espírito de Deus para manter a fé literalmente em alta.
Um problema simples, uma fé simples resolve. Um problema grave, somente uma fé extraordinária. Foi o que Jesus disse para o centurião. Ele disse para os outros discípulos também. Eu nunca vi uma fé como essa. Vamos atentar um pouquinho mais? Olha, pelo que eu contemplo da mulher hemorrágica, eu não creio que antes dela tomar a decisão de ir até Jesus para tocar no seu manto, eu não creio que ela ouviu muitas pregações. Não. Sabe por quê? O ministério físico de Jesus aqui na Terra foi de 3 anos, 6 meses e alguns dias. Ele já estava atuando no seu ministério, ou seja, ensinando, curando, libertando, abençoando as pessoas, cumprindo o que o Pai mandou que ele cumprisse aqui na Terra. Ainda não estava na hora de ser preso e ser morto. Mas se o ministério de Jesus físico durou 3 anos, 6 meses e alguns dias, vê-se claramente que ela, tão logo ouviu, ela encheu o coração de fé. Esse centurião, se ele não era dos 12 apóstolos, se ele era um capitão do exército de Roma, ele não ficava o dia a dia atrás de Jesus para ouvi-lo. Nem tinha como pelo seu trabalho. Então, o pouco que ele ouviu e contemplou, encheu o seu coração de uma fé inabalável. Ou seja, ele é do céu e tem todo o poder. Então, vamos contemplar agora em Marcos capítulo 5, no versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Pronto. Ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar. Irmãos, ela abriu inteiramente o seu coração e dedicou toda a sua atenção, prestou atenção para colocar dentro tudo que ela ouviu de Jesus. Ou seja, do que falaram dele, porque não foi propriamente assistindo Jesus, ouvindo a pregação dele. Jesus está aqui na terra como homem. Ela tinha essa hemorragia, ela tinha todas as limitações, até mesmo pela lei de Moisés, ela não podia nem andar publicamente. Se ela sentasse numa cadeira, ninguém mais podia sentar ali. Era considerada abjeta. Então observa, ouvindo falar de Jesus, alguém falou de Jesus, do poder de curar, que tinha jeito para a vida dela, porque você vê que pela medicina ela não tinha mais nada. E certa mulher, aqui ó, versículo 26, que havia padecido muito com muitos médicos. Por quê? Porque padecido, certamente ela fez todo tipo de tratamento que a época oferecia dentro da ciência médica. Havia padecido muito, não pouco, com muitos médicos. E despendido tudo quanto tinha, não tinha mais dinheiro nenhum. Possivelmente, você vê aqui, possivelmente ela desfez de todas as suas propriedades, bens. Se ela tinha joias, ela vendeu. Ela não tinha mais nada. Ou ela recebe um socorro do céu, ou não tem mais nada, só a morte, acabou. Ouvindo falar de Jesus. A questão é essa, irmãos. É a forma como ouve. Quantas pessoas ouvem pregações. Hoje, então, está uma coisa absurda. Pessoas entram na internet, fazem uma salada mista, meu irmão. Na segunda, come comida japonesa, come sushi. Na terça-feira, come comida da França. Na quarta-feira, come comida da Alemanha. Na quinta-feira, come o feijão, a feijoada
daqui do Brasil. Aí na sexta vai lá no pato com como é? O tucupi. Pato no tucupi. É isso? Aí o estômago diz, epa, não dá para digerir assim não. Tem gente que, irmãos, está demais. O centurião só pediu uma palavra. Jesus, no meio da tempestade violenta, repreendeu os ventos, a fúria do mar, mas perguntou aos discípulos. Você deu uma bronca neles, homens de pequena fé. Ou seja, cadê a fé de vocês para enfrentarem um momento difícil? Cadê a fé de vocês para encarar aí um momento como esse? Ou tem Jesus ou não tem, meu irmão. Ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás dele. Mas ela foi com uma convicção. Por quê? Porque ela falou, olha o versículo 28. Porque dizia, olha o tempo do verbo. Dizia, ela falava insistentemente, se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. Ela botou isso dentro dela, irmãos. Ela trabalhou o seu coração, ela trabalhou a sua mente, ela trabalhou o seu interior, ela se encheu de fé. Não era simplesmente uma esperança, era uma fé firme. Não, ele tem todo o poder. Se eu tocar, eu vou ficar curado. As pessoas hoje querem tocar nas pessoas, quer tocar na roupa da gente. Jesus é a palavra, meu irmão. Quem recebe a palavra no coração já tocou no manto de Jesus. É a palavra no coração, irmãos. E aí, continuando. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Dá uma paradinha. Você vê que os discípulos estavam ao lado de Jesus todo dia e eram naturais. Eles não entendiam ainda o que era um toque especial, ou seja, um toque de fé. Eles ainda não entendiam o que era receber de Jesus uma virtude só para si. A multidão estava tocando, mas ninguém tinha fé que essa mulher colocou dentro dela. Ela colocou dentro dela que ela ia tocar e ia ficar curada. Estamos sempre ouvindo esse tipo de testemunho aqui, quer ver? Vocês vão lembrar. Domingo agora mesmo, Santa Ceia. Uma senhora disse que passou a noite sem dormir, com dores horríveis pelo corpo todo. Se sentiu tão mal, era uma indisposição, um desconforto geral. Dores pelo corpo todo. E ela disse, amanhã, na madrugada e durante a noite, antes da noite, amanhã é Santa Ceia. Eu vou me esforçar, vou tomar Santa Ceia, eu vou sair da igreja curada. Acordou de madrugada, quase não dormiu. Quem ouviu o testemunho dela, disse, pastor, foi horrível. Muitas dores, muito mal-estar. Sensação horrível. De madrugada, Jesus, eu vou sair, vou tomar Santa Ceia e vou sair curada. Eu vou comer a carne, beber o sangue do Senhor, vou sair curada. Irmãos, antes de colocar o corpo de Cristo dentro do corpo, ela já estava se sentindo melhor. Quando ela terminou de beber o cálice do sangue de Jesus, ela testemunhou lá atrás. Pastor, depois da oração, saiu tudo. Não estou sentindo mais nada. Eu vou e vou sair curada. Quando isso vem no coração, já chegou no céu. E quando a pessoa fala, Deus já liberou o poder, conforme a fé da pessoa. Jesus podia ter operado lá, mas como ela disse, Jesus fez. Vai comigo. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Então disseram-lhe os seus discípulos, vês, eu estou repetindo propositalmente, viu, pessoal? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Então, como pode? A multidão toda tocava nele, mas ele sentiu um toque diferente.
Muitas orações entram no céu, irmãos, e estão em stand-by. Mas algumas Deus já respondeu de imediato. Outras ele deu atenção, mas é o momento dele. Versículo 32. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste... Irmãos, olha que coisa tremenda. Primeira palavra de Jesus: filha. Filha. Ela foi até ele. Ela alimentou uma fé no poder dele. A tua fé, a fé dela. A fé dela. Tem gente que quando o mal ataca, está 100% desprovido de fé, como foi o caso. Os discípulos na tempestade, aqui em Mateus, Jesus disse: onde está a vossa fé? Disse: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. E ela, Jesus disse: a tua fé te salvou. Jesus contempla, irmãos. E tudo começa no momento em que se ouve a palavra. Tem gente que pensa que é só na hora da oração. Claro que a oração, irmãos, ela tem um poder extraordinário para quem tem essa fé. Mas o poder está na palavra, irmãos. A questão é no momento que ouve a palavra. Por que tanta gente ouve a palavra e não é curada? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Dos versículos 14, o versículo 14 e o 15. 14 e o 15. Vai comigo no versículo 14. Eu estou lendo Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. Mas pastora, eu não estou entendendo, porque aqui palavras de Jesus. Jesus está dizendo, primeiro, ouviu de mau grado com os seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja. Mas para que não veja com os olhos, olha só, nós temos os ouvidos físicos, que ouvem tudo que as pessoas falam. Todo tipo de som entra pelos nossos ouvidos físicos. Mas nós temos ouvidos no coração. São os ouvidos que recebem a palavra com atenção. É através dos ouvidos do coração, que é uma atenção especial que se dá à palavra de Deus, que Jesus entra com aquele entendimento. Então Jesus está se queixando e dizendo, o coração dele está endurecido, porque ouviram, mas ouviram de mau grado. Ou seja, não colocaram dentro do coração o que estavam escutando. Então os ouvidos físicos ouviram, estavam olhando para Jesus, mas os ouvidos do coração não estavam abertos. Isso é verdade, irmãos. Às vezes um pai dá uma ordem para um filho e ele não cumpre a ordem. Aí o pai vai cobrar e diz, filho, cadê aquilo assim que eu disse para você fazer? Ih, pai, o senhor falou isso? Ih, pai, não lembro não. Porque não colocou dentro do coração. Se colocasse, teria aquele respeito pelo pai, para dar atenção a tudo que ele falou. Chama-se isso também temor a Deus, irmãos. É quando a pessoa ouve a palavra, reconhecendo que é Jesus, que é Deus. Não se ouve a palavra como se ouve qualquer pessoa. Tudo é importante. A gente deve dar atenção a uma criança que está falando. Às vezes a criança, irmãos,
Aconteceu um dia desse. Em algum estado aqui desse Brasil, o menino disse para o pai que estava com dor de barriga. E o pai achou que era uma coisa simples, assim, tipo uma maninha, uma dorzinha de barriga. Só que tinha um nó no intestino dele. E o bichinho foi a óbito. O menino fez alarde. Coisa séria. Uma palavra, você vê a atenção que o centurião deu. Irmãos, nós temos ouvido tantas palavras, irmãos, tantas pregações. E cuidado se você não faz uma salada mista, que teu organismo não está conseguindo digerir. Porque houve a igreja tal, igreja tal, igreja tal. Não, irmãos. Não. A comida é de uma casa. Está na Bíblia. Está em Lucas capítulo 10, versículo 7. E eu vou ler aqui para vocês. Lucas capítulo 10, versículo 7. E ficai na mesma casa, uma mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem. A comida é a palavra, a bebida são as águas do Espírito Santo. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem. É a comida da casa, meu irmão. Pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis. As pessoas estão se atrapalhando, irmãos. Estão se atrapalhando. O centurião foi até Jesus. A mulher hemorrágica foi até Jesus. E Jesus é a palavra, irmãos. Jesus é a palavra. Não é o seu Pafúncio, né? Não é o seu José das Couves. Jesus é a palavra, irmãos. É preciso ter esse temor. E aí? O toque dessa mulher tirou virtude de Jesus. O centurião, com o entendimento do mundo espiritual, impactou Jesus. Ou seja, o que ele ordena, alguém cumpre. Então, deixa eu passar para vocês. Eu trouxe aqui hoje de novo, não repetindo de domingo, não. Hoje é diferente. Hoje nós vamos corrigir erros em 4 pontos. Atenção. Corrigindo erros. Primeiro erro. Nunca canse de ouvir a palavra de Deus. A palavra que te é ministrada na tua casa, o entendimento que você tem recebido. Então não canse de ouvir as mesmas palavras. Estou cansado de ouvir o caso do centurião de Cafarnaum. É mesmo? E por que quando alguma coisa acontece à distância entra em desespero? Porque não está lá. Nunca canse de ouvir a palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Hoje estamos fazendo correções, corrigindo erros. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é o quê? Não cansa não, meu irmão. Isso aqui é dever de casa, tá? Para quem é bom aluno da escola do Espírito Santo, para quem ama Jesus, que é a palavra de Deus, então vamos corrigir os erros. Não canse de ouvir as mesmas palavras. É alimento. Você come a mesma comida. Quantas vezes você repete o cardápio da sua casa? Fala para mim. Quantas vezes você na sua casa repete o cardápio por mês? Quantas vezes você come o feijãozinho, o arrozinho, né, a farofinha, ou o arrozinho, a carninha, o ovinho, seja lá o que for? Quantas vezes você repete a comida da sua casa? Mas não é a comida que te mantém alimentado? Não é a comida que te mantém de pé, fisicamente? Pois é a palavra de Deus que nos mantém de pé espiritualmente e literalmente preparados contra Satanás e suas ciladas.
A Bíblia tem recursos para tudo, irmãos, e armas para qualquer momento, armas espirituais. Tem cristão que quando o mal ataca, não tem uma arma espiritual. Sabe por quê? Quando tudo vai bem, não se preocupe em fazer o dever de casa. Corrigindo erros. Nunca canse de ouvir a palavra de Deus. Então, Filipenses 3:1. Segundo ponto. Segunda correção. Mantenha a chama da sua fé acesa. E isso é dentro do coração. Vou repetir. Mantenha a chama da sua fé acesa. E isso é dentro do coração. Salmo 45, versículo 1, primeira parte. Salmo 45, versículo 1, primeira parte. O meu coração ferve com palavras boas. Pronto. Mantenha sempre boas coisas dentro do seu coração e boas palavras. Em vez de dizer não tem jeito, diz tudo é possível ao que crê. Em vez de dizer eu não vou conseguir, em todas essas coisas sou mais do que vencedor. Então presta atenção. Mantenha a chama da fé. Mantenha a chama da sua fé acesa no coração. Chama acesa. Terceiro ponto, terceira correção. Pensamentos. Pense coisas boas. Pense como são os pensamentos de Deus para você. Vou repetir. Pense coisas boas. Assim como são os pensamentos de Deus para você. Como são os pensamentos de Deus para cada um do seu povo? Jeremias 29:11. Dever de casa. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Olha que coisa tremenda a mente de Deus para nós. O que Deus pensa para nós? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim. Está vendo que coisa linda? Deus está dizendo, não tem pensamento ruim para vocês, não. Eu não tenho um pensamento mal para vocês. Eu não tenho um plano errado ruim para vocês. Olha só, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. O que Deus pensa a nosso respeito, diz o Senhor? Pensamento de paz. Ele quer você vivendo a mais perfeita paz. O que mais? Pensamentos, olha só, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então fala para o seu irmão, espere coisas boas do Senhor. Diga só, espere coisas boas do Senhor. Aí foram entrevistar o familiar que perdeu o familiar numa desgraça. Mãe, eu falava, não vai por aquele lugar porque tem bala perdida. Quem de vocês já leu o livro do missionário Soares? Medo fecha essa porta. Pois é. A porta do medo está aberta. Acabou, fazer o quê? Pode ter medo, meu irmão. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Se Deus vê que vai haver, Ele inspira o teu coração para mudar o teu caminho. Comunhão com Deus. Nenhum mal te sucederá. Então, repetindo aqui o terceiro ponto. Nós estamos fazendo correções, corrigindo erros. Então, o que Deus pensa para mim, o que Deus pensa para você? O que Deus pensa para as pessoas? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, aqueles que o escutam. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se você espera coisas boas, é coisa boa que Ele vai te dar. Ele só tem coisa boa para dar. Então, quarta correção, atenção. Agora, irmãos, atenção. Vigie o que sai da sua boca. Vigie o que sai da sua boca. Palavras podem te abençoar, palavras podem te destruir. As tuas próprias palavras podem te abençoar.
As tuas próprias palavras, a tua boca pode te destruir e a tua boca pode destruir outras vidas, até mesmo seus filhos e sua família. Que isso, pastora? Vocês conhecem, Provérbios 18, 21, vai lá. Provérbios capítulo 18, versículo 21. O que diz aqui? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, meu irmão, só fale coisas boas. A morte e a vida estão onde? Diga, no poder da minha boca. Só que nesse ponto, nessa correção, essa quarta correção, nós vamos ter mais uma palavra para o dever de casa. Quem de vocês, irmãos, tem temor a Deus e faz o dever de casa? Não é por mim não, meu irmão. É por Jesus, a palavra de Jesus. É para o nosso bem. É para o teu bem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Então, atenção, corrigindo erros. Efésios capítulo 4, versículo 29. Vai comigo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus.